O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou nesse domingo de um ato vergonhoso e covarde o ataque de Israel à faixa de Gaza, que culminou com a morte ali de 9 dos 10 filhos de uma médica palestina. Para Lula, essa ofensiva ali de Israel contra Gaza já ultrapassou os limites do direito à defesa. Levi, além dessa declaração pessoal do presidente, o governo também se manifestou. E aí que eu já quero aproveitar e fazer uma pergunta para você, para o Fred também, porque essas manifestações do presidente Lula é uma forma ali de colocar o Brasil como um país relevante nessas discussões ali geopolíticas mundiais e marcar presença. O Lula parece que sempre tem interesse de ser uma voz relevante nesses assuntos internacionais, né? Foram palavras bastante duras do presidente Lula, né? Ele até falou também que esse episódio simboliza a crueldade e a desumanidade do conflito. Falou que o que Israel busca hoje, mais do que se defender, o que Israel busca hoje é vingança. Ele até usou a palavra genocídio para classificar as ações do governo de Israel na faixa de Gaza. É interessante porque Lula, na maioria desses grandes conflitos internacionais, ele tenta sempre se colocar ali como uma posição, como uma liderança em tese mais neutra, como na guerra da Ucrânia, por exemplo, ele já tentou se colocar como um negociador, também na crise da Venezuela, né, aqui na América do Sul, e também em outros temas da política internacional. Agora, nesse caso do conflito em Gaza, ele nunca hesitou em condenar de forma veemente as ações do governo de Benjamin Netanyahu, já chegou até a comparar, né, as ações de Israel às ações de Hitler na Segunda Guerra, que foi uma declaração que repercutiu bastante, fez até com que ele fosse considerado uma persona não grata, né, em Israel. Então, em relação a esse conflito, Lula, claro, inicialmente o governo brasileiro condenou aquele ataque do Hamas lá em outubro de 2023 como um ataque terrorista, mas depois sempre também criticou de forma muito forte as ações do governo de Israel na faixa de Gaza, e hoje Lula e a relação entre Lula e o governo de Israel, né, e Benjamin Netanyahu, ela praticamente não existe. Ed, como que você vê também toda essa manifestação ali do presidente Lula, do governo? Olha, só pegando um pouco para a gente contextualizar o que aconteceu. No sábado para domingo houve um bombardeio ao Hospital Al-Nasser, próximo ao campo de refugiados de Khan Yunis, na faixa de Gaza. Dentro desse bombardeio houve uma série de vítimas, etc. Essa médica, que é casada também com um médico do Hospital Al-Nasser, eles perderam 9 filhos. As imagens dessas crianças sendo recuperadas dos escombros, eles foram distribuídos assim pelas redes sociais para o mundo inteiro, são imagens muito chocantes. E o Lula reagiu a essas imagens fazendo essa comunicação, certo? A gente tem que dividir duas coisas. A relação do Lula com o governo atual de Israel é muito ruim. A relação do PT, dos governos do PT com Israel também não é muito boa. Se você lembrar, em 2014, críticas da então presidente Dilma às ações de Israel em Gaza levaram a reação do diplomata Galvador, que chamou o Brasil de anão diplomático. Então, falava que o Brasil não tinha essa representação internacional que ele gostaria de ter e que para poder fazer esse tipo de crítica. O Levi bem lembrou, no ano passado, durante a reunião da União Africana na Etiópia, Lula chamou a ação de Israel em Gaza de holocausto. Né? Holocausto é a execução de 7 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial pelo regime nazista. É muito acima do tom, né, do que é chamar de genocídio, que é um tipo criminal que é adotado pelo Tribunal Penal Internacional, que já julgou especificamente, emitiu uma ordem de prisão contra Benjamin Netanyahu por conta de crime de genocídio e de uso da fome como arma de guerra em Gaza. Mas essa questão é muito complicada, porque Lula, ele
tem um aspecto local e um aspecto internacional. O aspecto internacional a política externa de Lula é uma política voltada para a integração do Sul global, e ele considera como parte do Sul global a luta palestina contra Israel, apesar do que o Brasil ele é defensor não de que a Palestina expulse Israel, mas da constituição da política de 2 estados, um estado para Israel, um estado para os palestinos, ambos na região, né? Mas ele tem esse foco, né, que normalmente ele associa Israel como parte do norte, né, que é a Europa e Estados Unidos. Então ele tende a ter uma política mais pró-Palestina, o que prejudica o papel dele como intermediador de soluções de paz na região. Agora tem um segundo ponto, que é a parte interna, é a parte política interna. Historicamente, as esquerdas brasileiras têm uma associação muito forte com a causa palestina, com a causa árabe, desde a época do nacionalismo árabe de Gamal Abdel Nasser no Egito, né, e o controle de Suez, e até mais recentemente com a luta palestina de Yasser Arafat e posteriormente de alguns grupos que são bem vistos por vários grupos da esquerda, que são grupos politicamente atuantes na causa palestina, né, que pelos Estados Unidos e pela Europa são classificados como organizações terroristas, que é o caso do Hamas e do Hezbollah. Mas isso ele fala com o público interno que apoia ele e que é simpatizante à causa palestina, e ele fala internacionalmente também. As duas ações geram críticas muito fortes contra ele e reações de Israel contra especificamente a política de Lula.